O que os mineiros comiam? A partir dessa simples indagação, eu comecei a analisar os costumes, hábitos alimentares, né, produção e consumo de alimentos em Minas Gerais no século XVIII e XIX. O período de transição do século XVIII para o XIX em Minas Gerais, ele é muito importante para ser estudado e averiguado, sobretudo porque existe essa passagem de uma efervescência mineratória para uma crise, né, da extração aurífera no século XIX, né? Pelo menos é o que coloca a historiografia tradicional sobre a economia mineira. A análise desse período de transição pelo viés da alimentação, do contexto, né, que foi analisado que na segunda metade da década de 1990, é muito importante, sobretudo que não havia estudos sobre essa questão nesse período, né? Os estudos pioneiros sobre a alimentação, eles se processam nesse período, da segunda metade da década de 1990. Então, foi feita uma análise muito profunda nos livros de contas do Seminário da Boa Morte de Mariana, né? Sobretudo no século XIX, e essa fonte, ela, até o período estudado, ela tinha sido pouco contemplada, não havia estudos nem investigação sobre essa fonte, né? Apesar de eu ter estudado, contemplado essa fonte rara que tratava da elite, né, marianense, da elite marianense, né, porque no seminário a população residente era constituída de padres, estudantes, fundamentalmente, foi possível averiguar, né, essas possibilidades alimentares em Mariana. Por exemplo, o que chama mais atenção nessa documentação, que é uma documentação contábil, é que havia uma parte nesse documento relacionada, sobretudo, para o que era gasto na mesa, né? Por exemplo, uma questão que foi confirmada é que os verdadeiros atletas da glutonaria, né, os padres, realmente se encontravam no seminário de Nossa Senhora da Boa Morte de Mariana. Outra questão importante é que, embora os estudantes, né, fizessem parte dessa elite, eles eram muito mal alimentados, né? Muitos estudantes, quando voltavam de casa, eles traziam alimentos, sobretudo barra de doces, né? E eles escondiam debaixo da cama, para depois, né, longe da vista dos padres, eles pudessem abocanhar esses doces, né? Mas também muito importante colocar que doenças nutricionais, né, foram averiguadas dentro do seminário de Nossa Senhora da Morte de Mariana. Um exemplo é o beriberi, né? O beriberi é carência de vitamina B1 no organismo humano, é uma vitaminose. Só que naquela época, o beriberi era visto como uma doença do sistema nervoso central, né? Porque não sabia a etiologia das doenças, só no século XX que foi constatada como uma avitaminose. E, ao contrário do que se fala, né, que tem essa efervescência da cozinha mineira, né, que Minas era uma sociedade muito bem alimentada nesse período, a pesquisa mostrou que não. Havia carências muito importantes de alimentos, né, como mostra o caso do beriberi. E é importante colocar também, né, que é algo que ainda deve ser averiguado, que o beriberi ele surgiu em Minas Gerais em ambientes confinados. Primeiro no Seminário da Boa Morte de Mariana, depois no Caraça, do Colégio do Caraça, e depois no Seminário de Diamantina.